Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Trago a todos vocês um abraço do meu pastor, o pastor Jorge Linhares, da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Estou morando em São Paulo há quase um ano com a minha esposa Natália e minha filha Maria, por causa dos meus estudos do doutorado em Direito. O tema da mensagem essa noite é o poder da obediência. Quem quer obedecer mais Deus esse ano? De verdade, quem quer obedecer mais Deus esse ano? Quero ler aqui Marcos capítulo 6, do verso 31 em diante. Presta atenção, olha só. Ele lhes disse, Jesus falando com os seus discípulos: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Era tanta gente em volta de Jesus que ele não tinha tempo para comer. Aí ele decidiu tirar férias com os discípulos. Gente, vamos sair para um lugar deserto para descansar um pouco. Aí olha que férias maravilhosas, verso 32. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram. E correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Aí agora verso 34. Férias frustradas de Jesus, gente, olha só. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão. Jesus saiu com os discípulos de férias, fugindo do povo, que ele não tinha tempo para comer. Quando ele chegou no lugar solitário e deserto, tinha mais gente do que ele deixou. Aí, olha agora a reação de Jesus. Verso 34. Quando ele viu, teve compaixão deles. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. Jesus deu uma ordem. Disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. Jesus deu outra ordem, e sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes, mais ordem, que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Olha, Jesus não tinha tempo para comer, nem para comer, mas ele sempre tinha tempo para orar. Dá uma glória a Deus aí, olha só. Ele sempre tinha tempo para orar. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando por sobre o mar e queria passar à frente deles. Mas quando viram andar por sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Deram grandes gritos, porque todos o viam. Estavam aterrorizados, mas ele logo lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha o que Jesus está te dizendo essa noite, no início deste ano de 2016. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. Entre si ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o coração deles estava endurecido. Que a palavra frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Poder da obediência. A obediência é a chave do conhecimento de Deus.
Jesus falou assim: vocês querem descobrir se é verdade o que eu estou falando? Me obedeçam e vocês vão saber por vocês mesmos se é ou não é verdade o que eu estou dizendo. Quando você obedece, aceita o desafio de Jesus e obedece a palavra de Cristo, aí você descobre se ele é ou não é o Filho de Deus. Quantos creem que Jesus é o Filho de Deus? A obediência também é a prova que você ama Deus de verdade. Muitas pessoas falam que amam a Deus, mas olha o que Jesus disse: quem guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem obedece. E esse texto que nós lemos, essas duas cenas, a multiplicação dos pães, dos peixes, e Jesus ali acalmando a tempestade, são milagres que aparecem nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João relatam esses episódios. E isso mostra a grande importância dessa cena, dessas duas cenas. Porque é uma cena onde Jesus dá muitas ordens para os seus discípulos. Da mesma maneira que hoje a palavra traz comandos para as nossas vidas. Agora, qual que é a confusão? Está em nós que não obedecemos. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim: Jesus, está ficando tarde. São muitas pessoas, fala que 5.000 homens, mais ou menos 15.000 pessoas, mulheres, crianças, jovens, muita gente. Jesus, está ficando tarde, manda o povo embora, para eles comprarem alguma coisa para comer. Olha só, estão preocupados. Sabe o que Jesus respondeu? Com uma ordem: dá comida, vocês dai de comer, deem de comer. Número 1, Jesus não precisa dos seus palpites, ele quer sua obediência. Número 1, Jesus não precisa dos seus conselhos, ele quer a tua obediência esse ano. Ele quer que você obedeça mais. Quem quer obedecer mais? Jesus. Só que nós gostamos de dar palpite para Deus. Ô Jesus, está ficando muito tarde. Imagina a cara de Jesus. Ah, eu não estava sabendo disso. Imagina eles falando para Jesus: Jesus, eu não sei se você percebeu, está ficando escuro, Jesus. Eles não têm o que comer. Aí Jesus respondeu com uma ordem: dá vocês de comer para eles. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Ao invés de obedecer, ficamos dando conselho para Deus. Deus, me abençoa, mas me abençoa desse jeito, Deus. É o menininho orando no quarto dele à noite. A mãe passou e escutou o menininho orando: Deus, Deus, Deus. Meu filho, nunca orou na vida. O que é isso? A mãe parou no quarto e o menino: Deus, coloca o rio Amazonas da Bahia, Deus. A mãe, que oração é essa? Coloca, ó soberano Deus, o rio Amazonas da Bahia. E a mãe: filho, você ficou doido? Que oração é essa? Mãe, eu coloquei isso na prova, mãe. Tá vendo? Olha só. Você dando palpite para Deus, para resolver os seus problemas do seu jeito. Eu conversei esses dias em Brasília com Joaquim Barbosa. E eu sou formado em Direito, sou mestre em Teoria do Direito, sou estudante de Direito. Estou conversando assim, e aí, em determinado momento da conversa, eu pensei assim: eu vou dar um palpite. Aí eu pensei: eu não vou falar nada, vou calar a boca. E fiquei quieto. Pensei: o que tem a ver eu falar aqui? Depois ele me prende no mensalão lá também, está amarrado, meus irmãos. Eu vou ficar quieto aqui, o homem prendeu todo mundo, ele é o Batman da verdade. Ele existe, o Batman de verdade. Eu pensei: eu vou falar, eu vou ficar quieto. A minha professora, fui aluno da ministra Carmen Lúcia, do STF. Fui aluno na PUC Minas, da ministra Carmen Lúcia. Nunca vou esquecer o dia que ela falou assim comigo. Teve um dia que eu levantei a mão no meio da aula, ainda aluno de Direito, na graduação, e eu falei assim, eu dei um palpite na aula. Professora, eu penso que a professora ministra Carmen Lúcia falou: Davi, para aí a sua frase, para aí. Eu parei. Você não pensa nada, você é aluno. Aluno não pensa. Para você achar alguma coisa no direito, você tem que formar primeiro, estudar, trabalhar. Aí, vamos continuar a aula agora. Cala a boca, Davi. Eu fiquei quieto. Eu me recolhi a minha insignificância. E nós que fazemos isso com Deus. O meu pastor, pastor Jorge Linhares. Meu pastor, ele é pastor há 40 anos.
tem 65 anos de idade, 40 anos de ministério. Eu tenho 29 anos de vida. Completo agora esse ano 10 anos de ministério, 29 anos de vida. Pastor Jorge tem bodas de pérola, mais de 35 anos casado com a Glenda. Eu completei agora no final do ano 5 anos de casado, bodas de madeira, sem cupim, meus irmãos. Pastor Jorge Linhares tem filhos, 3 filhos, netos. Eu tenho uma filha, a Maria, com 2 anos de idade. Vai fazer 3 agora. Pastor Jorge Linhares tem só um livro do meu pastor, o livro Bênção e Maldição. Alguém já leu o livro Bênção e Maldição? Pastor Jorge Linhares lançou esse livro em 1984. Só esse título. São mais de 2 milhões de exemplares vendidos no mundo, em vários idiomas. Escreveu, tem mais de 200 títulos publicados em 40 anos de ministério. Eu tenho alguns livros que eu escrevi. O que eu estou querendo te mostrar? Que há uma diferença entre quem manda e quem obedece. Pastor Jorge, quando assumiu a nossa igreja, a Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, há mais de 30 anos, a nossa igreja tinha 170 membros. Hoje, a Igreja Batista Getsemane tem 40 mil membros. Então, se o meu pastor pede o meu palpite, eu dou o palpite. E ele pede, ele fala: Davi, você tem uma cabeça mais jovem, Davi, você é um jovem, o que você acha sobre isso? Ele me deu uma autorização para eu dar um palpite. É uma coisa, amém, meus irmãos? Outra coisa, o pastor Jorge fala assim: é para tirar todas aquelas cadeiras dali. O que eu falo? Pastor, eu vou tirar agora. Ele não está pedindo o meu palpite. É a minha filha de 2 anos, a Maria, chegar para mim: papai, eu não concordo com o seu posicionamento político. Maria, pega essa chupeta aí agora e vai lá com a sua mãe. Porque é uma coisa que não está ao alcance dela. A minha filha está aprendendo o certo e o errado, o bom e o mal. Ela falou assim: papai, o Capitão Gancho é do mal, mas Peter Pan é de Jesus. Ela falou comigo esses dias. Ela está aprendendo as coisas elementares da vida. Papai, o lobo mau é do mal. Sério, Maria? É porque é do mal. Por isso que Deus falou com Jó: Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Jó, eu precisei do seu palpite para criar as estrelas, as galáxias. Jó, eu precisei de alguma ajuda quando eu fundei os mares, o sol, as estrelas. Eu precisei. Jó, número 1, entenda isso, meu irmão. Às vezes você está dando muito palpite para Deus, e era para você estar obedecendo mais a Deus. Dá vocês de comer. Aí sabe o que os discípulos fazem? Eles obedecem. Não. Segundo, Deus não precisa dos seus questionamentos, Ele quer a sua obediência. Jesus, nós não temos dinheiro para comprar comida para todo mundo. Por acaso nós temos dinheiro para comprar comida para 15 mil pessoas? Primeiro, que não existe Walmart aqui perto. Segundo, que não tem dinheiro para 15 mil pessoas comerem. Nós não temos dinheiro. E Jesus falou: dá vocês de comer. Vai ver então o que vocês têm. Deem vocês de comer. Olha só, Jesus está ensinando. Por isso que ele era chamado de mestre. Quem quer estar assentado aos pés do mestre Jesus, nosso rei? Jesus está ensinando eles. Olha o tempo que eles estão perdendo. É a mesma coisa aí você questionando Deus. Um dia eu vi uma pessoa que falou assim: se eu tivesse o poder de Deus, eu mudaria muita coisa no mundo. Se eu tivesse o poder de Deus onipotente, eu mudaria muita coisa no mundo. Aí essa mesma pessoa falou: mas se eu tivesse também a onisciência, a inteligência, a sabedoria de Deus, eu deixaria tudo do jeito que está. Porque às vezes na nossa visão limitada, tem que mudar as coisas. Mas eu quero te dizer que Deus está no trono. O cetro está nas suas mãos. O nosso Deus é soberano, eterno. O nosso Deus é ilimitado no seu conhecimento, Ele é onisciente. Ele sabe tudo o que aconteceu, o que poderia ter acontecido, o que vai acontecer. Ele é ilimitado quanto ao tempo, porque o nosso Deus é eterno. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. O nosso Deus é um Deus ilimitado quanto ao espaço, Ele é onipresente. Ele é ilimitado
quanto ao poder, Ele é onipotente, Ele é todo vitorioso, todo glorioso, bem-aventurado, belo, perfeito, santo, 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 amoroso. Nosso Deus é Jesus, meus irmãos. Nosso Deus é Jesus, Emanuel, Deus conosco. Para de questionar e obedeça mais a Deus. Aí Jesus fala: dá vocês de comer. Aí eles obedecem? Não, ó povo ruim para obedecer. Ó povo ruim, como nós somos ruins em obedecer. Aí eles obedeceram? Não. Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes, Jesus. Aí, não dá para fazer nada com isso. No máximo uma música com Marcos Salles, no máximo, Jesus. Não dá para fazer nada, Jesus. 3, Jesus não precisa das suas desculpas, Ele quer a sua obediência. Para de dar palpite, para de questionar Deus na sua visão limitada e pare de dar desculpas. Assuma mais as suas responsabilidades espirituais esse ano. Às vezes eu estou tentando ajudar um jovem lá na igreja. Às vezes eu estou tentando ajudar um jovem. Separei tempo da minha vida para ajudar aquele menino. Mas tem pessoas orgulhosas. Tem pessoas que não aceitam ajuda. Tem pessoa que você não pode falar nada, quer dar chilique. Tem pessoa hipersensível. Tem pessoa que você não pode falar. Você separou o tempo. Você está tentando ajudar a pessoa, mas ela tem o nariz em pé. Ela é uma pessoa orgulhosa. Ela acha que ela sabe tudo. Entra por aqui, sai por aqui. Eu já perdi muito tempo da minha vida lançando pérola aos porcos. Eu já perdi muito tempo da minha vida tentando ajudar um jovem que não quer. Tem gente que não quer ser ajudada. Eu não acreditava que existia gente assim. Hoje eu acredito, hoje eu entendo. A vida vai amadurecendo. A vida nos amadurece, nós vamos entendendo que tem gente que não quer ajuda. Sabe o que eu faço? Eu ajudo, eu procuro investir meu tempo agora em quem quer ajuda também. Porque tem muitas pessoas querendo ser ajudadas, Meu irmão, eu quero te falar uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, é duro, mas é a verdade. Com ou sem você, a vida continua. Meu irmão, com ou sem você, o planeta Terra continua girando. Nunca uma pessoa morreu e teve uma reunião, Assembleia Geral da ONU, gente, nós chegamos a uma conclusão: o planeta Terra agora acabou. O planeta Terra acabou, e agora nós vamos pegar um foguete, vamos abandonar. Acabou o mundo depois que essa pessoa morreu. Não existe isso. Não existe isso. Como você, se eu morrer agora aqui, dá amarrado, Deus, não me leve. Se eu morrer, sabe o que vai acontecer? Vamos tirar meu corpo daqui. O culto vai acabar, vai continuar normalmente. Para começar, o culto vai acabar normalmente. O pessoal vai ficar triste ou não. Alguém pode chorar, alguém pode comemorar. A minha esposa vai ficar triste, eu acho, Tiago. Mas minha esposa, meu irmão, a minha irmã é gata, meu irmão, é bonita. Ela vai casar com outro homem, está amarrado, meu irmão. Vai morar no meu apartamento, misericórdia, meu irmão. E a vida dela vai continuar. A minha filha pequenininha, cadê papai? Papai foi para o céu. Para o céu com o Peter Pan, está lá com o Peter Pan no céu, voando. A minha filha vai crescer, outra pessoa vai criar ela. As minhas atividades, outra pessoa assume a minha função, e a vida continua. Só que tem gente que se acha, ela não ouve, tudo ela questiona, tudo ela tem uma desculpa pronta, ela nunca fala assim, eu errei, ou coisa difícil. Só que se você não fala, eu errei, se você não assume responsabilidades, não há esperança. Para você não há esperança. Eu já ouvi cada desculpa de jovens na minha igreja. Pastor, não fui eu que pequei, foi a menina que pecou em mim. Falei, você é um pilantra, eu falei. Pastor, não fui eu que pequei, o demônio me possuiu e foi embora, a culpa é de Satanás. Fica fácil, né? Pastor, eu não pequei. Meus pais me criaram errado, então eu fiquei assim, essa peste.
Eu já ouvi um menino que é o campeão, ganhou o Oscar, meu irmão, dá desculpa esfarrapada, ele fala assim: pastor, Deus me deu esse temperamento, então eu sou assim, estourado mesmo. Eu fiquei olhando para o menino e falei: olha, não há esperança, caso perdido, põe na testa dele, caso perdido. Ele foi capaz de culpar Deus, mas não foi capaz de falar: eu estou errado. Nós gostamos de dar desculpas. Ninguém gosta de falar: eu estou errado, porque mexe no brio, mexe no coração, mexe, né? Então, meus irmãos, eles ficaram enrolando. Aí Jesus falou: dá a comida. E aí o que aconteceu? Jesus realizou um milagre. O nosso Deus realiza milagres. Eu creio que o nosso Deus realiza milagres. Nosso Deus é um Deus que intervém. Nós não somos deístas. Quem eram os deístas? Foi um movimento filosófico. Eles acreditavam que Deus criou o mundo, mas virou as costas para o mundo, e o mundo continua sozinho. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é uma energia impessoal. O Deus da Bíblia é uma pessoa. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É um Deus que se relaciona conosco. É um Deus que se manifestou em carne em Jesus de Nazaré. Está presente aqui essa noite com o teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. Então Jesus fala: me obedeça. Mas tem pessoas relutando. Às vezes você está relutando. Deus te deu uma direção, você leu na palavra, pessoas de Deus, seus líderes na igreja, gente, o seu pai, a sua mãe, pessoas usadas por Deus, Deus fala com você de várias maneiras, mas você reluta. Meu irmão, quero te dizer uma coisa: obedeça a Deus. Enquanto você não obedece a Deus, tem pessoas com fome. Enquanto você não obedece a Deus, olha o que acontece quando eles obedecem a Deus. Número 1, Jesus mandou o povo se assentar, eles organizaram o povo. Número 1, quando você começa a obedecer a Deus, você é instrumento de ordem e não de baderna. A sua obediência pode salvar vidas. Eu estava semana passada no litoral paulista com a minha família, e por causa de uma instrução do bombeiro, uma vida foi salva. O bombeiro falou: não façam isso, não façam isso. As pessoas obedeceram, e por causa da instrução, da obediência das pessoas, a vida foi salva na praia do afogamento. A sua obediência pode salvar vida. Não avance a linha, é a ordem. A ordem é um dos sinais na Bíblia da manifestação de Deus. Gênesis capítulo 1, os primeiros versos da Bíblia. Deus organizando o mundo. Existe um teólogo chamado N.T. Wright que fala sobre isso, que a ordem é uma das manifestações de Deus. É um dos ecos de Deus no nosso coração. Quando você vê a desordem, a rebeldia, o pecado é rebeldia, é anarquia interior, é baderna, é confusão, uma vida confusa, tudo confuso. Mas Deus quer nos colocar em ordem. Sabe como? Se nós começarmos a obedecer mais a Deus. Organizou, as coisas começaram a ficar organizadas. Quando você obedece, número 2, sabe o que acontece? Você compartilha a vida, alimento. Eles começaram a compartilhar o alimento, dividir o alimento. Jesus que realizou o milagre, mas foram as mãos dos discípulos que dividiram o alimento. Quem quer ter mãos abençoadas? Mãos que vão levantar pessoas, que vão dar comida para alguém, não tirar pedra em ninguém. Não. Mas pessoas que vão construir, não destruir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você começa a obedecer, você começa a colaborar, compartilhar. Terceiro, eles recolheram os cestos com as sobras do alimento. Quando você obedece, você é uma pessoa organizada, racional, você não desperdiça a sua vida. Você não desperdiça os talentos de Deus. É tão bonita a parábola dos talentos. Olha, leia lá, Mateus 25, capítulo 25. É tão bonita a parábola dos talentos. Jesus, ele contou essa história da pessoa que multiplicava o que Deus colocava na vida dela, enquanto que outra pessoa enterrou o talento. Tem gente que multiplica, o que vem na mão da pessoa, a pessoa multiplica. A pessoa tem ousadia, mas tem gente que enterra.
Quem enterra o talento de Deus está desperdiçando a vida, está desperdiçando oportunidades. Quem quer parar de desperdiçar a vida? Quem quer aproveitar a vida com Jesus? É isso que é a Bíblia, a gente diz que é o Evangelho. É você viver uma vida que glorifica a Deus. Não é uma vida egoísta, orgulhosa, é o Evangelho. Quer você coma, beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. É uma vida que é um copo de água fria. Beber um copo de água é um ato de culto a Deus. Isso é uma pessoa que entendeu o Evangelho, que a vida dela não é um desperdício. Agora, a pessoa que está enterrando o talento, desperdiçando oportunidades. Eu falei, na semana passada eu fiquei quarta e quinta-feira e sexta em Bertioga. E eu preguei quinta-feira à noite. Durante o dia, na praia, eu convidei todo mundo que eu não conhecia ninguém. Eu via, o cara vendia o picolé, eu pegava o picolé lá, eu comprava o picolé e falava, olha, você mora aqui perto? Mora. Poxa, vai ter um culto na igreja ali, na Rio Santos, tal, a igreja tal, vai lá, vai ser legal. Eu sou pastor, eu vou falar lá hoje à noite sobre tal tema, tal, é mesmo, é. Aí o outro, pessoa lá no hotel, aqui, você vai fazer alguma coisa hoje? Não está chovendo, aqui em São Paulo está chovendo, só está chovendo, não tem praia à noite, não tem nada para fazer, eu vou ver novela. Não faz isso não, só vai lá no, bem mineiro, né, né, vai lá na igreja. Mineiro, a mulher, você quer o troco de moeda? Não, vem tudo em queijo, eu sou de Minas. Aí, meus irmãos, vai lá, no final do dia, num dia de descanso, 5 pessoas que eu convidei foram no culto. Chegou lá, é uma coisa simples, gente, mas nós nos acostumamos a desperdiçar as oportunidades. Não convidei hoje, não convidei amanhã, não convidou nunca a pessoa. Sabe, custa? Não custa. Liga, se Deus mudar a tua mentalidade, não precisa mais implorar para você vir ao culto, é você que vem e traz alguém com você. Convida, traz. Está vendo a pessoa que, o discípulo, quando você começa a obedecer, não tem, as sobras são reaproveitadas, está vendo? Eles juntaram no cesto. Mas é agora que chega a parte mais bonita, gente. Porque agora os discípulos estão maravilhados. Agora os discípulos estão impressionados. E Jesus dá mais uma ordem. Agora entrem no barco e sigam na minha frente. Sigam na minha frente. E eles obedeceram. E o que acontece quando a gente obedece a Deus? Dá tudo certo, é isso? Não. Porque está escrito na Bíblia que eles entraram no barco e sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade. Agora eles obedeceram de primeira. Sabe o que aconteceu? Jesus, a obediência levou eles para a bonança. A obediência levou eles para a tempestade. E é aí que muitas pessoas saem dos caminhos de Deus, porque às vezes não entenderam o caminho de Deus ainda. Deus não está nos chamando para uma vida fácil. Seguir a Cristo não significa não ter problemas. Seguir a Jesus não significa vida mansa. Nenhum lugar da Bíblia está escrito isso, que você vai seguir Jesus e vai dar tudo certo, e se não está dando certo, é porque não chegou no fim ainda. Não existe isso na Bíblia. Aí você vai perguntar, mas então para que serve obedecer a Deus? Obedecer a Deus não é para você ter uma vida mansa. Olha o que está escrito na Bíblia no verso 52. Eles ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o coração deles estava endurecido. O propósito da obediência é o nosso coração ser quebrantado por Deus. Você obedece a Deus como um ato de adoração para Deus trabalhar no teu coração empedernido, teu coração duro, o teu coração frio. Porque tem pessoas, eu obedeci a Deus, poxa, eu vim no culto, eu vim no altar e fiz oração, eu dei oferta, eu me integrei no ministério, me envolvi em uma célula, eu estou participando,
E olha o que aconteceu. Quanto mais eu participo, piora o meu casamento. Quanto mais eu participo, meu filho agora saiu da igreja, eu estou envolvendo, estou com crise na empresa. Aí o que a pessoa faz? Eu vou sair da igreja. Eu não quero saber de Deus mais. Eu não quero mais saber de Deus. É tudo mentira. Porque essa pessoa pensa que a obediência, o propósito é ela ficar no bem bom. Meu irmão, isso não é evangelho. O evangelho é, você obedece a Deus para ter um coração parecido com o coração de Deus. Para ter um coração quebrantado por Deus. Imagina comigo, se José no Egito tivesse pensado assim. Porque quanto mais José obedeceu a Deus, pior a vida dele ficou. Ele era um filho obediente, os irmãos dele venderam ele como escravo. Aí ele vai para o Egito, trabalhar na casa de Potifar. Ele era um funcionário exemplar. A mulher de Potifar deu de cima de José. E José escapou. E ela ainda acusou ele mentirosamente de ter procurado agredi-la sexualmente, violentá-la sexualmente, assediado ela. Ele perdeu a casa dele, os irmãos traíram ele perdeu tudo que ele tinha. Aí agora ele perde o nome, ele perde a reputação. Quanto mais ele é fiel a Deus, ele perdeu o nome, perdeu o amigo dele que era o Potifar, que era o patrão dele. Ele foi perdendo a moral, ele perdeu a credibilidade, ele perdeu o emprego, agora está na cadeia. Ele perdeu a liberdade, ele foi perdendo tudo, ele perdeu tudo. Mas o tempo inteiro, lá em Gênesis, está escrito, a mesma frase se repete: mas o Senhor estava com José. Meu irmão, você pode perder tudo na terra, mas se você tiver Jesus, você tem tudo. Eu prefiro ser nada aos pés de Cristo do que tudo em qualquer outro lugar. Porque quem salva é Jesus. O que nós precisamos é ter um coração igual ao de Jesus, parecido com o de Jesus, quebrantado através da obediência. E você aprende a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais humilde. Quanto mais você obedecer a Deus, mais o teu coração vai se tornando humilde, quebrantado. José poderia falar assim: o que adianta servir a Deus? Olha aí, antes eu tivesse pegado a mulher de Potifar, eu devia ter agarrado aquela mulher, sumido com Potifar e assumido. Aí, fui fiel a Deus, tive ética, tive caráter, e o que eu estou colhendo? Cadeia. Mas José fala isso? Não, José não fala nada disso, porque ele sabia que era melhor ter Deus com ele, e aparentemente mais nada, do que ter tudo que o mundo oferece, mas não ter Jesus no coração. Abacuque fala assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vaca nos currais, a uva na vide, ainda que não tenha nenhuma comida nos celeiros, ainda que não tenha nenhum dinheiro na conta bancária, ainda assim a minha alma vai exaltar o nome do meu Deus. É uma pessoa com celeiros vazios, mas o coração cheio. É uma pessoa com celeiros vazios, mas um coração pleno da presença de Deus. Pleno. Quantas pessoas que eu converso, que aparentemente aos olhos humanos têm tudo, mas vivem vidas completamente infelizes. Nós precisamos é de Jesus. O que você mais precisa não é de um carro novo, o que você mais precisa é de um coração quebrantado na presença de Deus. Moço, o que você mais precisa não é um namorado, você precisa de um coração contrito na presença de Jesus. Se você entender isso esse ano, até quando? Até quando estaremos no leite espiritual? A Bíblia mostra de uma maneira muito clara a diferença do cristão na época do leite, quando ele é um bebê na fé, do alimento sólido. Quem quer partir para o alimento sólido? Existem, meus irmãos, ensinamentos mais densos, mais profundos da palavra. Existe uma vida de oração mais profunda, existe uma vida com o Espírito Santo mais profunda, existe disciplina espiritual mais profunda. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A nossa vida é um chamado para o crescimento, para o amadurecimento. E para amadurecer, nós precisamos obedecer a Deus.
E a obediência muitas vezes pode nos levar para a tormenta, para a tempestade, mas é na tempestade que nós vamos sendo forjados. O clássico provérbio inglês diz: mar liso não faz comandantes habilidosos, marinheiros habilidosos, capitães habilidosos. Quem quer ser mais habilidoso, mais experiente, mais maduro na vida com Deus? Mas é uma geração, são pessoas muitas vezes. Quem já ouviu aquela expressão, menino criado em apartamento? Quem já ouviu essa expressão? Quem já ouviu a expressão, menino criado com vó? Quem já ouviu essa expressão? A minha filha Maria, eu educo ela do jeito que eu fui educado pelos meus pais. Os meus pais, a minha mãe tinha horário de comer, horário de levantar, arrumar a cama. Você estava comendo, caiu um feijão, tinha que comer o feijão e colocar de volta no prato. Tinha o horário de fazer a tarefa de casa. Por quê? Mãe estava me educando, princípios, valores, caráter. A criança tem que obedecer. Mas agora, a minha filhinha Maria vai na casa da minha mãe. Agora minha mãe é vovó. A Maria chega na casa da minha mãe, tem uma placa assim: na casa da vovó pode tudo. Eu já achei estranho aquilo. Aí está comendo no almoço, a minha filha pega e joga feijão na cara da minha mãe. Aí joga mais, joga o prato inteiro. A minha filha quebra a televisão, quebra outra também, ela traz uma nova, quebra essa aqui, pega, destrói, pisa, sapateia nela. Aí eu falei: mãe, mas por que você... Aí a minha mãe falou assim: Davi, filho, a minha responsabilidade com você era de mãe. Agora que eu sou vovó, a Maria eu vou curtir. Aí ela falou assim: sabe o que é um neto? Eu falei: não, um neto é filho com açúcar. E ela paparica a Maria. E aí a gente tenta educar a Maria, e a hora com a Maria, e salada para Maria, e água para Maria, e bala doce, torresmo, tudo que a Maria quer comer, ela come. Aí é por isso que tem a expressão, o menino criado por vó, essa expressão assim, que é o menino que significa, que não tem, só que qual que é o problema? O problema é quando a pessoa é só paparicada pela vovó e pelo vovô, e não tem um pai e uma mãe para trazer responsabilidade. Aí fica uma pessoa abobada, hipersensível, vulnerável, porque a vida lá fora vai falar não. A vida, meu irmão, a vida... Aí tem a expressão menino que é de apartamento. É o menino que brinca só de videogame, não pega na terra, não tem anticorpos. Não tem anticorpos. Eu moro num apartamento no centro de São Paulo. Do lado da nossa casa tem um parque, chama Parque Buenos Aires. Eu pego a Maria e levo, porque lá tem terra. Eu esfrego ela na terra, meus irmãos. É uma bênção. A minha esposa vira, eu esfrego ela, olha, não está muito limpo, eu sujo ela, rolo ela. Isso, Maria. Para ter anticorpos, qualquer pessoa sabe disso. Por exemplo, uma menina que não pega catapora quando é criança, se ela pega catapora grávida, é um grande risco. Está vendo? É um grande risco na gestação. Meus irmãos, nós precisamos ter anticorpos espirituais. Então tem gente que não obedece a Deus nunca. Por quê? Porque é menino criado por vó, é menino criado em apartamento. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Não pode falar nada, é pessoa vulnerável, hipersensível, e está chilique. Deixa de ser a pessoa dramática. Já viu a pessoa dramática? Ela é vítima de tudo. Ela não faz tempestade em copo d'água, é tsunami na tampinha do xarope. Pessoa, tudo é um drama. Ai, falaram de mim. Tem gente que dá vontade de bater, meus irmãos, só batendo mesmo. Porque a pessoa está precisando apanhar. Você não apanhou quando era criança. A pessoa precisa apanhar, porque a pessoa não aprendeu a obedecer. Nós temos que aprender a obedecer na primeira vez. O salmista fala assim: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos. Sabe por quê? Porque os mandamentos de Deus são límpidos, puros, verdadeiros, belos, doces. Tudo passa, menos a palavra de Deus. Tudo passa. Eu lembro quando eu era menino, as modas de menino, tudo passava tão rápido. Tinha a época do pirocóptero, passou.
Tinha a época do ioiô da Coca-Cola na escola, aí passou, era moda. Os meninos ficavam fazendo negócio com o ioiô, se enforcavam com o ioiô. Aí passou, aí tinha a época do tazo, era um negócio que vinha dentro da Alma Chips, do salgadinho. Os meninos com fandangos até na alma. Ninguém estudava, todo mundo comendo salgadinho. Aí passou, a vida é assim, moda, tá vendo moda? Aí tinha a outra época do Tamagotchi, bichinho virtual. Os meninos da minha sala, eles não tomavam banho, não comiam, mas o bichinho virtual tomava banho, comia e dormia no horário. Moda, aí vai passando, vai passando, vai passando. Passa, tá vendo? Ó, tudo modinha. A roupa da moda. Você já viu a sua roupa há 10 anos atrás na foto? Você fala assim, meu Deus, eu estou usando a roupa da recepcionista do inferno aqui nessa foto. Que cabelo é esse? Que tragédia. Por quê? Porque mudou a moda da roupa. O carro, o Opala. Era o carrão, Opala. Opala. Tudo passa, tudo muda. Sabe uma coisa que mudou, que era inimaginável? Consumo de refrigerante. Nos Estados Unidos, as pessoas estão falando que o refrigerante é o novo cigarro. Tem campanha do governo contra o refrigerante. Quem aqui não bebe refrigerante? Levanta a mão, levanta a mão. Olha, isso seria uma coisa impossível alguns anos atrás. Quem bebe pouco refrigerante, pouco. Aí, ó, isso é uma coisa que não existia. Quem igual eu, bebe muito, enche a cara de aí, tá vendo aí, ó? É a minoria, nós somos a minoria, meus irmãos. O refrigerante tem leis, tem impostos altos, tem proibições nas escolas. Eu estou falando de um item básico da saudável dieta americana, batata frita, hambúrguer e refrigerante, saudável. Só que diabetes infantil, obesidade infantil, o governo é saúde pública, toda uma geração de pessoas com muitas doenças. Aí o refrigerante é combatido. O refrigerante antes era idolatrado, agora é demonizado. Por quê? Porque a moda, os hábitos passam, mas a palavra permanece. Eu sou filho, neto e bisneto de pastor e virei pastor. Eu achei esses dias uma carta de 1940. O meu bisavô fundou uma igreja batista no Recife. Foi um dos plantadores de uma igreja batista no Recife, um dos meus bisavós. E ele falando na carta de dezembro de 1940, Hitler estava destruindo o mundo nessa época. E ele preocupado que a igreja estava com um problema lá na igreja. Então assim, eu lembro de coisas. Quando eu era menino, tinha pastor que chegava no púlpito e falava que no céu ia ter Coca-Cola. Quem já ouviu isso? Eu já vi pastor falar assim, gente, quando nós chegarmos no céu, tem um chafariz de Coca-Cola. Hoje, a Coca-Cola, os pastores falam que está lá no inferno, mudou agora o refrigerante. Gente, a pessoa que cai, já cai numa piscina de Coca-Cola sem gás e quente. Porque os hábitos mudam. Ô Tiago, eu fico pensando, os meninos vão chegar para encontrar à noite. Cara, trouxe uns negócios aí. O que você trouxe? Uns refrigerantes, velho, trouxe uns refrigerantes. Pra gente beber, umas Sprite, umas Fanta-uva, uns negócios muito loucos. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aplauda o nome de Jesus mais alto. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus, diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. É ano de obediência, porque esse livro aqui não muda. Se você pegar o livro de história de 10 anos atrás, ele mudou. Coisas impossíveis aconteceram. O Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores. Se você pegar um jornal um livro de economia de 5 anos atrás, está completamente desatualizado o câmbio monetário, totalmente. O real está valendo nada hoje. Pode mudar o nome do dinheiro, chama mentira o dinheiro agora. Quanto custa? 5 mentiras, 70 centavos, senhor. Porque mudou. Se você pegar a Constituição do ano passado, está emendada, remendada. Se você pegar o jornal de hoje, ele está desatualizado. Mas você pega esse livro, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Ele continua atual, incisivo, transformador, relevante. Porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia não é tendência, a Bíblia é a verdade. A Bíblia
não é uma moda que passa, ela não é uma teoria científica que muda, ela é a verdade. Eu preguei em dezembro, na formatura da instituição de ensino mais importante do Brasil, Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco. Eu estou falando da única faculdade brasileira, fundada em 1820, 1817, 1800. 13 presidentes brasileiros se formaram lá. 13 presidentes brasileiros. Quase 60 governadores do estado de São Paulo, quase todos os ministros da justiça da história do Brasil. Monteiro Lobato formou lá, Rui Barbosa formou lá, Joaquim Nabuco formou lá, Lúcio Huck quase formou lá, saiu antes de formar. Eu estou falando 300 alunos, 1.200 pessoas, os professores, todas as pessoas que eu estudei, os livros, os autores, que eu ficava lendo os livros lá em Belo Horizonte, sentado me olhando agora. E estava lá o arcebispo católico, rabino da sinagoga de São Paulo, líder da Federação Espírita do estado de São Paulo, a mãe de santo de São Paulo, e eu, representando a igreja, protestantismo, fui o último a falar, tinha 15 minutos para falar, eu fiz o discurso, vou colocar esse vídeo, eles vão me mandar, vou colocar lá no meu site para você ver o discurso, todo mundo me olhando, as pessoas me olhando, quando chegou a minha vez, vai falar agora o pastor Davi, todo mundo ficou quieto me olhando, eu olhei, todo mundo me olhando, os mosquitos sentados me olhando, eu olhei assim os quadros, Marechal Deodoro da Fonseca me olhando, todo mundo me olhando, eu olhei para eles tudo, e sabe o que eu falei? Eu li o Salmo 23, falei a vocês, formandos, o Brasil precisa de vocês, olha o que a Bíblia diz, a Bíblia, a palavra de Deus, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. Esse livro tem pautado a civilização humana. Eu quero falar sobre duas palavras, a palavra justiça e a palavra amor. E eu comecei a falar tudo que a Bíblia fala sobre os principais versos, sobre justiça. Houve um profeta chamado Amós, e eu li o que Amós falou sobre a justiça nos tribunais. Comecei a falar sobre que haja em vocês fome e sede de justiça. Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E todo mundo me olhando, que haja em vocês essa fome e sede de justiça, que existiu no pastor batista Martin Luther King, que conquistou os direitos civis nos Estados Unidos, todo mundo olhando, e comecei a falar, que haja em vocês essa fome por justiça, por ensinar as pessoas o que é certo, que houve em William Wilberforce, que acabou com a escravidão no parlamento inglês, um homem temente a Deus, ao Deus da Bíblia, que influenciou inclusive o Joaquim Nabuco fez assim no quadro. Você tem que ler o livro Minha Formação, de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era um homem temente a Deus, acabou com a escravidão no Brasil, libertou mais de 700 mil escravos no Brasil, atuou de modo incisivo aqui no Rio de Janeiro, era um homem que temia Jesus. Ele fala que a vida dele é antes e depois de Cristo. Leia o livro. As pessoas não leem, as pessoas gostam de criticar, mas estudar ninguém quer, entender ninguém quer. E eu falei, e que haja amor na vida de vocês, que haja amor, o amor que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, como disse o professor Fábio Conder Comparato, todo mundo olhando, e eu citei o texto do professor de filosofia do direito e de ética da USP, doutor Fábio Conder Comparato, e citei, olha o que ele disse, quando Jesus ensinou a parábola do bom samaritano, ajudar o próximo, socorrer o caído, era um ato heróico. Depois que Jesus falou isso, se você não ajuda hoje, é crime, tipificado nos códigos penais de todo mundo, crime de omissão de socorro. Jesus alterou o curso da civilização, é crime não ajudar. E quem falou isso não é um pastor, não é um padre, não é um cristão, isso está aqui nos livros dos maiores autores de direito que o Brasil já produziu. E todo mundo me olhando, que haja em vocês amor, o amor que existiu no pastor John Harvard, que fundou a maior universidade dos Estados Unidos, a mais distinta universidade americana, e eu li o que está gravado na pedra, na entrada de Harvard. Quem foi Harvard?
foi um pastor. O menino falou assim: sabia que Harvard era pastor? Harvard era um pastor. E na entrada da Universidade de Harvard está escrito: essa universidade existe para a glória de Deus, para formar outros pastores para a glória de Deus. E todo mundo, eu falei, aí eu encerrei assim, ó, gente, vocês, o Brasil está olhando para vocês. É claro que precisamos de advogados, de desembargadores, de juízes, de ministros, de juristas. É claro que precisamos de estudantes. Onde se queimam livros, cedo ou tarde se queimam homens, disse o poeta Heine. Nós precisamos, mas mais do que tudo, nós precisamos de pessoas com a justiça e o amor de Deus. Com a justiça e o amor de Deus. E aí eu falei, fiz o discurso. Quando eu terminei o discurso, o final, a última frase eu decorei, que eu escrevi. É assim: falo agora como um brasileiro, criado em São Paulo, no Brasil, às margens do Ipiranga. As margens do Ipiranga não estão surdas. Podem ser hoje margens cansadas e sofridas, mas as margens do Ipiranga não estão surdas. Elas ouvem hoje novamente o brado retumbante de um povo heróico, formandos da turma 184 da Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco. O Brasil precisa de vocês. E diga o verde louro dessa flâmula: paz no futuro, glória no passado, justiça e amor sempre. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Eles fizeram isso. As pessoas começaram a aplaudir. As pessoas começaram a aplaudir, todo mundo aplaudindo, os quadros aplaudindo, Rabino aplaudindo, a mãe de santo aplaudindo, todo mundo aplaudindo. Quando eu desci do palanque, todo mundo, onde que você viu isso? Na Bíblia. Na Bíblia. O Brasil se esqueceu da Bíblia. Está na hora de ler a Bíblia. Está na hora de ler esse livro. Está na hora de colocar esse livro dentro do nosso coração. Está na hora, mais do que ler, está na hora de obedecer esse livro. É só você estudar a história do mundo, da civilização. As pessoas que zombam da Bíblia não estão falando sério. Se querem falar sobre o avanço da civilização, se você é uma pessoa com o mínimo de bom senso, se você tem um mínimo de cultura e honestidade, você vai ouvir esse livro. A minha dissertação de mestrado é a influência da reforma protestante na fundação da democracia americana. Para que eu estou falando isso? Para que eu estou fazendo aqui essa apologia da palavra de Deus, essa defesa da palavra de Deus? Porque tem pessoas que olham para esse livro e falam: isso aí não serve para nada, isso aí é balela, isso aí é papo furado, isso aí é papo furado. Meu irmão, nós precisamos nos curvar diante da sabedoria de Deus. É nos curvar diante. Uma pessoa que fala isso é uma pessoa que nunca leu Eclesiastes. Uma pessoa que zomba da Bíblia, ela nunca leu Salmos, ela nunca leu o Evangelho. Uma vez uma menina de 8 anos de idade, nos Estados Unidos da América, quem conta essa história é o pastor Moody, o maior evangelista americano do século XIX. E essa menina um dia, ela estava na casa dela e escutou a mãe dela falar assim: o nosso vizinho não gosta de Jesus, não acredita em Deus. E a menina falou assim, a menina ficou indignada: mamãe, por que é que ele não gosta de Jesus? Eu falei: eu não sei porque ele não gosta de Jesus, deixa para lá. Não gosta, tem gente que não gosta, filha. A menina ficou indignada. Ela foi lá, tocou a campainha do vizinho, bateu a porta, ele abriu a porta: por que você não gosta de Jesus? Aí, sai daqui, menina. Não, por que você não gosta de Jesus? Por que você não gosta? Ele ficou perguntando, ele fechou a porta. E ela ficou lá: por que você não gosta de Jesus? Por que você não gosta de Jesus? E foi embora. Só que o homem ficou com a frase na cabeça: por que você não gosta de Jesus? Por que você não gosta de Jesus? Aí ele foi trabalhar: por que você não gosta de Jesus? Por que você não gosta de Jesus? E ele foi ficando desesperado. Ele não conseguia dormir. Ele estava deitado na cama: por que você não gosta de Jesus? Por que você não gosta? Ele acordou desesperado: mulher, onde tem uma Bíblia nessa casa? Não sei, deve ter no porão, em algum lugar, escorando alguma coisa quebrada. Ele desceu. Ele encontrou uma Bíblia que ele tinha na casa dele. Ele abriu a Bíblia no Evangelho de João. E ele falou assim: eu vou descobrir agora por que eu não gosto de Jesus. Eu nem sei por que eu não gosto de Jesus. Ele não sabe nem quem é Jesus, nunca leu a história de Jesus. Ele abriu assim, João, começou a ler o Evangelho de João. Leu o capítulo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo
era Deus, ele estava com Deus no princípio. Ele falou, puxa, e ele foi lendo. Quando ele chegou no capítulo 3, ele leu assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem já estava em prantos, ele entregou a vida dele nas mãos de Jesus. Ele se tornou membro da igreja do pastor Moody, em Chicago, nos Estados Unidos. Tem pessoas que viram as costas para a palavra de Deus, mas nunca. Por quê? Porque é mais fácil virar as costas mesmo. Difícil é ler a Bíblia. Fácil é ignorar o ensinamento de Jesus e seguir a sua vida, com seus achismos, e vive a sua vida. Difícil é você encarar a pessoa que dividiu a história em antes e depois, porque você vai ser desafiado a mudar de vida. Se você ler a Bíblia, é perigoso. Conhecer a história de Jesus é perigoso, porque você vai ser desafiado a sair do seu comodismo, a sair dos seus preconceitos, a sair da sua vida cheia de questionamentos inúteis, de desculpas esfarrapadas e de palpites indesejáveis que ninguém perguntou. E você vai ser desafiado a começar a se submeter e obedecer à palavra de Jesus. Meus irmãos, esse ano de 2016 é um ano de obediência na nossa vida, no casamento, na família, na educação dos filhos. É o ano de começarmos a obedecer mais à palavra de Deus. Parar de viver da nossa própria cabeça. Eu encerro o caminho para encerrar dizendo o seguinte: Noé obedeceu a Deus. Abraão obedeceu. Bezalel obedeceu. Ezequias obedeceu. Paulo obedeceu. Só que, sabe o que é o mais bonito? Jesus obedeceu o Pai. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Em Hebreus também está escrito que Jesus, ele obedeceu. Jesus se submeteu à vontade do Pai. E você aí, desobedecendo, você se acha demais. Hebreus capítulo 5, verso 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. É o ano de obediência. O que você mais precisa é obedecer a Deus. Para quê? Para se dar bem? Não, para ter um coração quebrantado. Porque uma pessoa com um coração quebrantado é uma pessoa que Deus pode usar grandiosamente. Porque é uma pessoa que já saiu da vaidade. É uma pessoa que entende que a glória de Deus é o objetivo supremo e último da nossa vida. A glória de Deus. Você não foi feito para ser adorado, você foi feito para adorar a Deus. Você não foi feito para receber exaltação, você foi feito para exaltar o nome do único que é digno de receber adoração, majestade, autoridade, honra e glória pelos séculos dos séculos. Eu vou encerrar, quero chamar o ministério de louvor para cantarmos uma música encerrando. E eu vou encerrar dizendo isso para a gente orar. Preste atenção. Eu gosto muito de ler. Esse aqui é um exercício muito bom na sua leitura bíblica. Você lê prestando atenção em cada palavra, amém? E você vai perguntando, onde que essa palavra aparece na Bíblia? É legal, lê com atenção, lê com o espírito, o coração atento. E aí, eu cheguei na parte do texto que fala da relva verde. Eu tentei lembrar, onde que tem relva verde na Bíblia? Eu comecei a pensar assim, de supetão, e eu me lembrei do Salmo 23. Olha que bonito o texto. Jesus olhou a multidão, eles estavam como ovelhas sem pastor. Ele se compadeceu. E ele mandou a multidão se assentar na relva verde. Ele alimentou a multidão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Nesse texto, Jesus pastoreou a multidão. E os discípulos foram instrumentos do milagre. Quando eles obedeceram, eles se transformaram nas próprias mãos de Deus. Quando você obedece, você está ajudando na obra missionária. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sabe o que significa isso? Significa, o Senhor é meu pastor e basta. Por isso que não falta nada.
Não é que não vai faltar nada, que não vai faltar, que você vai ter dinheiro para o resto da vida, tudo para o resto da vida. Não, porque no próprio Salmo fala assim: ainda que eu ande num vale de sombra e morte. Está vendo? Quem está num vale de sombra e morte, está faltando tudo: segurança, luz, energia. Está doente, está faltando saúde. Mas por que não falta nada? Porque o Senhor é meu pastor e basta, eu não preciso de mais nada. O mais importante é a salvação. É claro que Deus tem o maior prazer em nos abençoar, em nós orarmos, mas nós não podemos confundir as coisas. Por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, preso, acorrentado com Timóteo numa cadeia, ele fala assim: alegrem-se no Senhor sempre. Uma pessoa presa, acorrentada, novamente vos digo, alegres, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende do Senhor. Por isso que é: alegrem-se no Senhor sempre. Nosso Deus é a nossa rocha segura, é o nosso porto seguro, é Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, a raiz de Davi, o ramo de Jessé, o advogado, o bom pastor, a luz do mundo, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das nossas almas, o único mediador entre Deus e os homens. A bandeira dele sobre nós é o amor. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância é totalmente diferente de bens em abundância. É vida em abundância. Que seja o ano da nossa obediência fiel a Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração com todos. Abra suas mãos, eu vou orar por todas as famílias. 1 minuto de oração pelas famílias. Eu vou orar 1 minuto pelas famílias. Abra sua mão. Deus, olha essas mãos abertas. Que sejam mãos que colaborarão para repartir o pão e o peixe. Que essas mãos sejam usadas, ó Deus, esse ano para o bem, para construir. Queremos ser obedientes, ó Deus. Não queremos mais fugir da responsabilidade, com desculpas, com questionamentos tão rasos e superficiais. Queremos ser mais profundos, obedientes. Deus, eu faço uma oração por cada família aqui representada. Enche todos nós, ó Deus, com a tua paz. A nossa casa seja uma casa de paz, de oração. Ó Deus, olha quantas pessoas estão começando esse ano, às vezes tristes, com dívidas, com situações. Ó Deus, que essa seja uma noite de renovo. Olha quem está sem força. Nós reconhecemos que nós não conseguimos sozinhos. Nós reconhecemos, ó Deus. Não queremos, ó Deus, dar desculpa. Não, a gente quer reconhecer. Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos da Tua direção. Olha Deus, dá discernimento para nós. Como o salmista orou no Salmo 119. Dá-nos inteligência para obedecermos a Tua palavra. Queremos ter sabedoria. Olha Deus, os erros que nós cometemos. E às vezes a nossa mente está tão cauterizada, que nós às vezes acreditamos na mentira. Às vezes acreditamos na mentira. Mostra para nós. Sonda-nos, ó Deus. Tu nos conheces. Foi o Senhor que nos criou. Nós não somos obra. Nós não somos filhos do acaso. Nós somos amados e desejados por Ti desde a eternidade. Nós cremos em Jesus, nós cremos na cruz, nós cremos na Tua ressurreição, nós cremos na Tua palavra. Por isso, ó Deus, eu peço, tem misericórdia. Nós clamamos juntos aqui essa noite. Levanta-nos, ó Deus. Não queremos mais desobedecer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar o microfone para o Tiago, para o Ministério de Louvor. Olha, Deus me incomodou para falar só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Eu estava em Campinas, semana passada, na igreja do Nazareno Central. A minha filha,
correu para ficar pulando na escada assim do púlpito. Aí eu falei, Maria, desce, fica aqui, você vai machucar. Ela correu de novo e ficou dançando. Falei, Maria, desce, você vai machucar. A terceira vez ela subiu, falei, Maria, desce. Aí a quarta vez, ela subiu, falei, vai. Eu não falei, pensei, vai, agora eu vou deixar. Ela chegou, ela arrebentou a cabeça no chão. Começou a chorar. Eu peguei, bem feito, bem feito. E eu pensei isso aqui, fiquei olhando para cá, Tiago. Às vezes a gente é igual um menino de 2 anos de idade. Sabe, quem entende as coisas é o pai. Filho tem que obedecer. Quem aqui é filho de Deus de verdade? Quem entende as coisas é o pai. Falei, Maria, tá vendo? Eu falei 3 vezes, você insiste. Só que a gente faz a mesma coisa. A gente é igual criança de 2 anos de idade. Deus fala, não vai por esse caminho não. Não, mas eu quero ir por lá. Não, mas eu quero ir por lá. Aí Deus fala, não, eu estou explicando que não é assim. Aí vai, aí às vezes sabe o que Deus faz? Deus deixa. Sabe por quê? Porque te ama, para você aprender a lição. Mas tem gente que não aprende. Deus me incomodou para falar isso. Abra suas mãos e repita comigo assim. Quem quer obedecer Jesus de verdade? Quem quer? Fala assim comigo, Jesus, eu não quero mais ser um bebê espiritual. Eu não quero agir como uma criança de 2 anos de idade, que desobedece o pai e corre riscos desnecessários. Eu quero te obedecer mais, com mais amor, com mais fidelidade e com mais gratidão, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe, irmão. Amém? Eu encerro mencionando as palavras de Davi no primeiro salmo, né? Senhor, eu quero meditar na sua lei dia e noite. Você possa ir para casa sabendo que não é mais a lei de Moisés, mas a lei do Espírito que gera vida sobre você. A obediência vai gerar vida, que você possa meditar dia e noite naquilo que o Espírito Santo trouxe até você hoje. Que Deus te abençoe e te enche essa semana para glorificar o nome dEle com tudo que você é, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão em paz. Vamos louvar o Senhor. Um plano para salvar, um pacto para selar.